Bom, todo mundo sabe que a gente é conhecido por ser a Terra do Sol, onde tem muito humor, calor e riso. Mas a gente sempre sabe que a noite chega, o sol se esconde, o riso vai embora e a fogueira apaga. A única certeza da vida acaba sendo ela, a morte. Às vezes ela anuncia a vinda, fazendo a gente fazer de tudo para adiar essa chegada indesejada. E às vezes ela parece do nada, não dando nem tempo pra gente pensar ou tempo pra gente se despedir. A história de hoje se passa num ambiente que muita gente não gosta de ir. Às vezes, acha até que é um mau agouro passar por perto. O cemitério Parque Bom Jardim é o único de Fortaleza que é completamente público. E lá muita gente se despede, chora, repousa. Mas pensa comigo, isso, quando a gente fala, a gente entende o que isso significa. Faz algo surgir no peito. Mas se eu contar que, hoje, a gente vai falar de um menino que não sentia absolutamente nada num lugar como esse. Nada mesmo. Bom, minha vizinha falava que era porque ele nunca tinha perdido ninguém. Por isso era tão tranquilo. Aí minha mãe falava que era porque ele era muito novo, inocente. E quando crescesse, ia começar a sentir o clima pesado. Bom, disso eu não sei. Eu sempre achei que o fulaninho talvez fosse lá só porque é realmente um lugar muito sossegado, aberto, cheio de plantas. Talvez falando assim, até parece fazer sentido ser um lugar para criança brincar. Você só não espera que vá ver uma criança brincando num cemitério de tarde até a noite. Imagine, a esquisitice. Teve um tempo que, juro a você, no Bom Jardim não se falava em outra coisa. Luquinhas era um menino como qualquer outro. Usava bermuda de tactel, camiseta vermelha, que às vezes ele tirava e colocava no ombro, por causa do calor. A avó dele gritava o nome dele na hora do almoço, assim como as outras mães e avós. E lá pelas 3 da tarde, ele era um dos primeiros a voltar pra rua, com o sol já frio. O problema é que os meninos não gostavam muito de brincar com ele. Alguns diziam que ele não corria tanto quanto os outros meninos, ou que demorava muito para entender as brincadeiras. Jogava a bola muito fraco e não aguentava nenhuma bolada de nada. Mas a real, que mesmo sendo o café com leite oficial, ele estava sempre na rua, quando estava na casa da avó, no caso. Sim, tem isso. Quinhas morava mesmo com a mãe dele. Mas às vezes ele passava um tempo na casa da avó, mãe do pai dele. Apesar de nunca ter visto ele, e Luquinhas sempre mudar de assunto quando falavam sobre. E isso tem um tempo já, então desculpa se eu não lembrar dos detalhes com precisão. Acho que era, sei lá, 2005. As meninas estavam tocando cartinha de rebelde e tinham altas brigas de quem ia ser o Ranger vermelho no dia. Era um tempo bom. A gente brincava na rua ainda. Tinha as coisas, mas era menos embaçado. E isso, quem me contou, foi o próprio Luquinhas, alguns anos depois. Esse tempo, a gente só se via de longe mesmo. Enfim, tem tempo. O tio do Luquinhas era vigia do cemitério. Às vezes quem chamava ele para entrar era o próprio tio. Até porque, quando os meninos eram mais paia que o normal, ele ia pro cemitério, ficava brincando, sozinho, naquele silêncio reconfortante, onde ninguém iria impedir ele de jogar, correr, ser ele mesmo. Mesmo que ser isso não fosse tão diferente assim. Tinha dias que a avó dormia tão cedo que, ao invés de dormir, ele pegava a chave escondido e ia até o cemitério. Teve vezes que ele passou até a madrugada toda lá. Era como se ele conhecesse cada inseto esquisito, cada gatinho curioso. E por mais mórbido que fosse, já tinha até algumas lápides preferidas que ele gostava de observar. Mais um daqueles dias que o coitado de Lucas viu que ninguém estava disposto a convencer aos meninos mandões a deixar ele brincar, ele resolveu voltar para casa, antes da avó passar ele para dentro.
Pense no andar triste desse menino. Chutava o chão, meio frustrado, fazendo a areia voar. Meio emburrado, mas já treinado, como para não parecer emburrado. Afinal, não queria ter que explicar à avó as coisas que ele também não entendia. Mas aí, passado pela grade do cemitério, aconteceu um negócio. Ei, menino, quer brincar comigo, tu? Disse uma criança lá dentro. Ele só escutou mesmo, nem olhou. Até começou a acelerar o passo. E até teria pegado o rumo se o menino não tivesse falado de novo. Luquinhas parou na hora e olhou, só para ver o menino do lado de dentro, um pouquinho afastado da grade, usando uma bermuda jeans, uma blusa azul e um sorriso gigantesco. Mas a verdade era que, para Luquinhas não importava mais nada, afinal, as palavras mágicas já tinham sido ditas. Sabe aquela hora que a pessoa sorri, nem sentiu o rosto mexendo? Ele deve ter ficado tão feliz. Imagino isso porque ele também parecia empolgado quando contou isso para mim, mesmo depois de tanto tempo. Ele só não disse sim na hora, como correu em direção à entrada do cemitério, sem nem pensar. Só na frente que lembrou que o tio sempre dizia: Lucas, nada de esculhambação e correria aqui dentro enquanto tá acontecendo funeral. Tem que respeitar os espaços dos vivos e dos que já foram. Luquinhas desacelerou o passo e foi na miúda até um dos bancos de pedra que tinham por ali, onde estava ele, ainda rindo tanto quanto Luquinhas. Bora correr até aquele banco. Aí a gente chega lá, aí a gente volta e quem chegar primeiro vence. Menino, eles só se olharam um instante e já meteram carreira. Luquinhas, naquela empolgação, foi o primeiro a chegar no banco, mas na hora de fazer a curva já foi sentido o ar faltando. Nisso, o menino passou ele, todo satisfeito, mas uma hora dessas, Luquinhas já estava mais pra lá do que pra cá, botou a mão no peito e foi parando. Se corresse mais um pouco, era capaz de papocar. Ele disse que parou, fechou os olhos para recuperar um pouco de fôlego e quando o viu, um menino estava do lado dele, ajudando ele a andar devagarzinho mesmo. Tipo, Bora, macho. Só um instantinho. Um pouquinho só um pouquinho mais a gente vence. e aí os dois chegaram. Luquinhas, que já estava um pouco melhor, caiu na gargalhada. Ele não disse nada ao menino, mas ele estava feliz, porque mesmo sendo meio marmelada e ainda coisa de café com leite, era a primeira vez que ele tinha ganhado alguma brincadeira. Mesmo assim, ele explicou pro menino que às vezes ele tinha aquelas cansaços e por isso os meninos não gostavam muito de brincar com ele. Um menino, que no caso se apresentou como Jusa, disse que não se importava muito com isso. Ele estava até disposto a brincar de umas coisas que não precisava correr tanto. Nem preciso dizer o quão satisfeito Luquinhas ficou. Ora, ele disse que foram dias deles dois brincando no cemitério, depois do almoço até de noite. Às vezes, o tio dele até deixava ele ficar um tico mais tarde do que o costume. Eles faziam obstáculo, pulavam de um banco para o outro, marcavam as pedras que podiam pisar, tentavam fazer estrelinha. Era uma esculhambação que só. Às vezes ele chegava em casa imundo. E mesmo com a avó não gostando tanto da bagunça, tanto ela como o tio estavam felizes em ver Luquinha daquele jeito. Tava mudado, pro bem. Mas aí ele disse que depois do Natal, Jusa veio com um papo. Na verdade, já fazia um tempo que Luquinhas percebia que às vezes ele olhava por orelhão, meio desolado, como se quisesse pedir alguma coisa. E queria mesmo. Jusa perguntou se ele dissesse um número, Luquinhas ligava e falava uns negócios. Claro que Luquinhas não gostava de falar no telefone, mas era um amigo, sabe? Para que Jusa falou de um jeito que, sei lá, parecia importante, sabe? Disse até que ele podia fazer algo para Luquinhas em troca. E não que ele não fosse ajudar, mas aquilo saltou os olhos dele, sabe? Mesmo tendo até outras coisas que ele queria pedir, não teve outra. Ele olhou bem sério até, pro menino amarelo que ele era, e disse: Me ajuda a fazer os meninos brincar comigo? Jusa aceitou. O acordo foi feito. Eles apertaram as mãos e tudo, e combinaram direitinho o que iam fazer. E quando iam fazer, que no caso ia ser no ano novo. Mas aí surgiu a pergunta: o que eles iam fazer primeiro? Tentar falar com os meninos ou fazer essa ligação? E você? Fazia o que na situação?
Você ouviu Os Melhores Amigos do BJ, um episódio Ouve Aí Fortaleza, realizado por Pove Fortaleza, criação Nathaniel Maia, roteiro Sansley Marques, produção Guilherme Martins, Nathaniel Maia, vozes de Eric Ronaldo, Nathaniel Maia, Guilherme Martins e Victor Hugo, operação de som Rodrigo Fernandes e edição Caroline Margarete. Esse projeto é apoiado pelo Governo Federal e pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza através de incentivos da Lei Paulo Gustavo.